iniciando mais um módulo, né, do nosso curso sobre sistemas agroflorestais na Caatinga. Eu me chamo Aurinete, sou da Fundação CEPEMA, componho a equipe corpo técnico, e esse curso ele faz parte de uma série de atividades que nós estamos realizando desde o início do ano, e nesse mês nós iniciamos 4 cursos, e esse curso é um dos cursos que faz parte desse bloco de cursos. Então, são 4 blocos de cada um desses 4 cursos, e esse sobre sistemas agroflorestais na Caatinga, é uma estratégia de adaptação às mudanças climáticas para a agricultura familiar. Nós estamos estudando o método do professor Ambrósio, né? E toda a pesquisa que ele fez e deixou uma série de publicações, né? E um resultado de um trabalho que ele estudou ao longo de toda a sua vida. E aí nós vamos apresentar um pouco hoje dos capítulos 4 e 5, tá bem? Vou compartilhar aqui com vocês a parte. Kaique, pode descompartilhar aí, por favor. Obrigada. Pronto, está aparecendo. Está aparecendo aí? Assim. Pronto. Então, só falando novamente, né, que ele faz parte, esse curso, de uma série de atividades desse projeto que a Fundação CEPEM vem trabalhando desde 2017 em várias cidades do interior do Ceará. É o projeto Autogestão, Soberania Alimentar, Gênero e Mudança Climática na Agricultura Familiar. E no início da execução desse projeto, em 2017, meados de 2017, aliás, os agricultores, né, as agricultoras, criaram, né, aliás, escolheram o selo e a logo do projeto. E esse aqui foi o selo, né, como ele ia trabalhar e se propõe a trabalhar a questão das mudanças climáticas, e a gente está trazendo também essa temática para esse curso, né, e esse modelo que tem sido trabalhado na região da Caatinga, né, sobre os sistemas agroflorestais, a gente tem trago como uma estratégia de adaptação a essas mudanças climáticas que vem ocorrendo, né, e tendo maior impacto na agricultura. Juntamente com o Alexandre Cair, agroflorestador e técnico também da Fundação CEPEMA, a gente vai estar fazendo mais um módulo. Aqui, novamente, né, apresentando vocês que não estavam no primeiro módulo, esse é o nosso livro principal que nós estamos trabalhando, nessa publicação do professor João Ambrósio, da Embrapa Sobral, e toda a experiência que foi feita por ele e pelos os estudantes, né, orientados por ele na época. E nesse módulo 2, nós vamos trabalhar a questão das mudanças climáticas na agricultura familiar, né, nos sistemas florestais na Caatinga, e os sistemas de produção na Caatinga, e tecnologia do manejo pastoril na Caatinga. Sistemas agroflorestais, modelo trazido nessa publicação. E aí vamos abordar um pouco o capítulo 4 e 5, com o Kaique. Aqui é uma outra publicação que eu trouxe como complementar, vou estar enviando para vocês que estão acompanhando aqui na sala no Zoom, já deixei a lista de frequência, né? E também para o pessoal que estiver acompanhando pelo Face. Eu vou, em seguida, colocar frequência para que façam seus registros, tá bem?
Essa publicação é de 2006, 16, aliás, e ela traz muito a questão das mudanças climáticas na agricultura familiar, com foco na região norte e, no caso nosso, né, na região nordeste. Isso eu achei importante trazer para vocês. Recortei uma parte dos mapas que tem lá está bem detalhado, vocês vão poder ver todo o estudo e que esse documento traz, né, dessa época. No caso, eles fizeram a projeção de 2016 a 2021, ou seja, até o ano passado, né? E vale a gente fazer uma leitura e ver como é que está atualmente, né, na agricultura, passei, esses impactos, né, como é que vem ocorrendo. Então, aqui esses mapas, ele traz muito essa questão do aumento da temperatura, né, essas cores mais elevadas, a gente pode ver um pouco isso. Aqui não dá para ver, talvez no livro D, está muito pequeno aqui esse número, não dá para ver nessa escala. Mas aqui, na dinâmica das cores, a gente vê onde tem o maior aumento, né? Nesse estudo aqui, ele traz, no caso, essa análise, né? É uma projeção para o futuro, aqui é de 2011 para 2040, e aqui depois mais 30 anos, 2041 para 2070. Então, o que que ocorre? Esse documento, ele traz que, segundo, né, essa projeção nos estudos, a tendência, pelo que a gente vem acompanhando no Brasil e no mundo, é que venha a aumentar a temperatura, né? Então, o maior elevado aqui no máximo, né, de temperatura e que o mínimo de precipitação, ele traz também essa questão no documento. Então, a tendência é aumentar, né? Se a gente for, é, enquanto, enquanto agricultor e consumidor, né, se a gente não mudar nossas atitudes no que se refere à questão, né, ambiental, a gente vai sofrer sérios impactos, né, e esse impacto vai chegar na agricultura familiar, porque o clima, né, impacta diretamente a agricultura familiar e a produção e nós consumidores também. Então, é um material bem interessante. Aqui, só passando rapidamente, vocês também vão ver no documento completo, que ele traz algumas culturas, né, e como essas mudanças climáticas podem afetar essas culturas, né. Na didática, né, a gente vê, assim, a questão das cores, onde tem vermelho é porque é um alerta, né, a gente sempre traz isso, por exemplo, em gráficos, a gente vê muito essas informações. E aqui, como vocês podem ver, praticamente aqui na região Nordeste está tudo vermelho, ou seja, né, essas culturas, desde a mandioca, e a mandioca está aqui como uma das principais culturas, né, da nossa região, ela sofrerá ela sofrerá impacto assim como as outras culturas também, né? Então, ou seja, essas mudanças, elas tendem a comprometer, né, de fato, essas culturas e também a própria existência, né, da nossa agricultura familiar, infelizmente, né? E aí, a nível de Brasil também a gente pode observar que ele traz também um comprometimento maior, mas aí prevalece uma produção a nível nacional da mandioca, mas na nossa região, infelizmente, seria bem afetada. E resumindo esse quadro, o que resultaria, né? Afetaria a questão da segurança alimentar e também da renda, né? Claro, do agricultor e da agricultora. E, por consequência também, de toda essa questão que o quadro traz, a gente também viu lá, né, percebeu lá que
ele traz uma questão de alerta, né? Na questão de um impacto de uma cultura que é muito forte para o Nordeste, principalmente, né? Que é a questão da mandioca, da produção da mandioca, e isso afetaria diretamente, né? Ele traz aqui nesse documento, lá na avaliação daqueles gráficos que eu mostrei para vocês, daqueles mapas, que é uma projeção de 30 anos. Então, o clima vai afetar diretamente essa produção, e que é de importância, né, na nossa cultura regional, enfim, e isso está ligado diretamente à questão dos limites do planeta, né? Uma ação que ocorre, seja lá na zona rural, na comunidade ou no município, vai estar afetando essas mudanças, né? Os limites do planeta. Então, a gente traz como reflexão para aumentar essa resiliência na agricultura familiar. Uma das alternativas são os sistemas agroflorestais, né? Que a gente vem estudando nesse módulo. Aqui, que ele também traz essa publicação, que inclusive o Kaique falou um pouco lá no módulo 1, é a questão das emissões dos gases, né? Que um dos maiores, vamos dizer, um dos maiores fatores que aumenta, no caso que ele traz, é o uso da terra, que é esse verdezinho, ou seja, né? A agricultura está aqui bem presente, tem contribuído bastante para esse aumento desses gases, né, no ambiente. E como consequência também de todo esse impacto ambiental sofrido, né, ocorrido, e os estudos vem nos mostrando isso ao longo dos anos, né, que isso é bem recente, é de 4, 5 anos atrás, mas faz uma projeção para os próximos 30 anos, esses impactos eles vão afetar as questões ambientais, né? As questões econômicas, a questão da renda também, e compromete, né, de forma direta esses pilares que esse quadro azul aqui traz, né? Lá anterior eu já tinha falado da renda, a segurança alimentar, a saúde, o bem-estar e o uso sustentável na base dos recursos naturais. E isso é uma reflexão, né, que a gente traz para que, quando a gente adentrar nesse estudo do professor Ambrosio, a gente vai perceber o quanto é importante, né, a gente aplicar esse sistema na nossa região. Não é não vai resolver todos os problemas, né, mas vai minimizar. E aqui, resumidamente, o que ele traz de mitigação, de reduzir os impactos na agricultura, por exemplo, eu extraí só o que está mais próximo da nossa realidade, né? Então, restaurar alguns pastagem, por exemplo, integrar a agricultura, lavoura e pecuária, o plantio direto de cultura, a fixação biológica de nitrogênio, que os sistemas agroflorestais traz isso, né? O Kaique falou um pouco disso, acredito que vai falar também, né? A gente tem visto isso no estudo do professor Ambrosio, a eficiência energética também. Esse resumo aqui, esse quadro resumo, tem nessa publicação, e como eu falei, ele é uma projeção, aliás, ele foi 2016, mas ele projetava até 2020. Então, vale a gente também passar por ele e ver, né, quais dessas ações o Brasil, seus governos, aderiram, né? E aqui, para fechar, quais são as recomendações, fazendo uma conexão também com a questão das Nações Unidas, né, para a agricultura, para a alimentação e a agricultura, quais são as recomendações, né, que as Nações Unidas
faz ao mundo, né? No que se refere à questão da agricultura. Uma agricultura sustentável, que conserve a terra, a água, os recursos genéticos dos animais, que não degrade o meio ambiente, que seja tecnicamente apropriada, economicamente viável, socialmente inclusiva e justa, né? Então, eu trouxe aqui mais uma vez, né, referendando a obra do professor Ambrósio. É isso, aqui eu vou estar compartilhando com vocês esse material, vocês vão receber ao final desse módulo. E agora, para a gente seguir aí na segunda etapa, o Kaique vai entrar aprofundando mais esses capítulos, né, que eu citei aí do livro do professor Ambrósio. Tá. Nath, eu vou pedir só para tu verificar aí a live do Facebook, porque eu acho que está fazendo pelo Facebook do Ceará Organic Food. Certo, pessoal? Então, né, essa introdução aí da Aurinet, né? E agora a gente vai dar uma continuar, né, do não estudar nesse material do Ambrosio, né? Estudar os sistemas agroflorestais no âmbito da Caatinga, né? E os diversos tipos de modelo de sistema de produção, né, que se originam no semiárido nordestino. É preciso que a gente entenda como é que a agricultura acontece, né, quais são os modelos de agricultura hoje vigentes, tá? Para que a gente possa, na hora de desenhar os sistemas agroflorestais, usar isso a nosso favor. Não adianta a gente chegar pegando um método de agricultura, né, pegando um tipo de sistema agroflorestal que é implantado na Mata Atlântica, que é implantado no Cerrado, e fazer isso na Caatinga, que não vai dar certo. A gente precisa entender como funciona a agricultura, o que é que a gente pode pegar dessa agricultura, que ela é cultural, ou seja, está na cultura das pessoas. A gente não vai inventar outro tipo de agricultura, a gente não vai inventar a roda. A gente vai melhorar os processos produtivos dos agricultores, tá? Aliando isso à conservação ambiental, à conservação da caatinga, aos sistemas agroflorestais, né? Então, a gente vai entender como funciona, né, e o que a gente pode fazer na hora de desenhar esses sistemas agroflorestais, né? É uma formação muito importante, não só para agricultores, mas para quem quer trabalhar no campo, né, principalmente técnicos. Tá bom? Então, diversos tipos de sistema de produção se originam no semiárido nordestino, né? Desde a agricultura itinerante, né? Por que ela é itinerante? Porque os agricultores fazem essa agricultura de uma forma que eles ficam migrando de uma área para outra, de um talhão para outro na propriedade, né? A gente vai ver melhor o corte-queima da vegetação, planta ali durante 2, 3 anos, depois abandona a área e vai para outra área, enquanto que a vegetação vai retornar ali. Essa agricultura ela tem uma diversidade de cultivos e produtos, né? E isso varia muito de região para região. Às vezes, numa cidade vizinha a outra, mesmo estando no estado do Ceará, ou no semiárido, ou dentro da amplitude que a Caatinga ocupa, né? Tem uma diferença ali de quais são os produtos que são cultivados, a diversidade de produção, os consórcios, né? Isso está muito ligado à questão de precipitação, questão de clima, porque nós temos essa variação dentro da região do semiárido, né? Até os mais modernos da fruticultura irrigada, né? As monoculturas são modelos de agricultura que estão no semiárido. Apesar de serem irrigadas, monoculturas, a gente vai falar sobre isso, mas elas estão dentro da área do semiárido, estão dentro de áreas de caatinga, né? Então, o que seria essa agricultura itinerante e a agricultura moderna, né? Como eu estava falando para vocês, aqui tem um exemplo de agricultura itinerante, a agricultura que é praticada pelos agricultores familiares, né? Geralmente é uma agricultura de sequeiro, nos seus quintais ou em médias áreas, tá? Plantadas culturas anuais, a gente vai conversar sobre isso, né? Milho, feijão, gergelim, mandioca, girimum, né? Batata, aqui a gente tem um consórcio que vai até cebolinha, certo? É a agricultura que a gente conhece, né? Praticada por principalmente pequenos agricultores, né? Camponeses, certo? E a agricultura dita como moderna, né? Que os impactos são gigantescos, né? Tem impactos positivos, mas a maioria deles são negativos. A gente precisa falar sobre isso, porque não adianta ficar
passando maquiagem, como algumas pessoas fazem, de que o agro é bom, o agro é pop, o agro é tudo, né? A gente tem que falar também das mazelas que esse tipo de sistema traz, né? Porque senão parece que são só flores, né? Aqui a gente tem, principalmente aqui no Vale do Jaguaribe, a produção de bananas, né? Não consegui falar o nome agora, como o principal carro-chefe, né? Já passando um pouco da Chapada, a gente vai ter o cultivo de melão, mas está dentro da agricultura moderna, esse pacote que traz muitos insumos externos, irrigação, né? É um modelo que ele vai de contramão ao semiárido, né? Os modelos que a gente propõe no semiárido. Então, a agricultura migratória, né? A agricultura itinerante nos domínios da Caatinga. Como é que isso aconteceu, né? Então, o Ambrosio traz um pouco desse histórico no livro dele, a gente vai conversar aqui agora, sabe? É importante a gente entender isso, para a gente poder trabalhar com sistemas agroflorestais. Muita gente quer fazer um curso de sistema agroflorestal e quer ficar procurando receita pronta, croquis pronto. Você precisa entender a região, você precisa entender a cultura das pessoas, você precisa entender, senão você vai ficar sempre refém a manuais, né? Sempre a manuais e geralmente nunca contemplam todos aqueles agricultores. Tá? Cada agricultor, cada quintal é um mundo, né? Cada quintal vai se tornar um agroecossistema único, né? Então, desde a colonização, essa região, né, e essa região, quando eu falo a região semiárida, principalmente a região que está contemplada com o bioma caatinga, né, vem sofrendo com o extrativismo predatório, né, tanto do solo como da vegetação. Inicialmente, se começa pelo esse extrativismo predatório da vegetação, né, que é a retirada principalmente das madeiras de lei e depois toda a derrubada da mata para fazer os plantios, solo exposto, e isso faz com que a gente tenha esse extrativismo também do solo, né? É um ecossistema altamente frágil a degradação, né, quando não manejado corretamente. E o que acontece é que a maioria dos povos que viviam, né, que vivem nessas áreas, eles trabalhavam eles eram mais, eles praticavam mais o extrativismo e a caça do que a agricultura propriamente dita, né? E isso fez com que eles tivessem um impacto menos negativo no ecossistema, porque eles não tinham essa extrapolação da utilização dos recursos naturais, né? Com a chegada dos colonizadores, né, eles não souberam identificar, né, que o nosso solo, né, as nossas condições de clima tropical eram diferentes das de clima temperado, né? Principalmente na Caatinga, nós conversamos sobre isso no módulo 1, nós temos solos rasos, né, pedregosos, né? E no clima tropical, a fertilidade do solo ela se dá pela rápida, né, principalmente na Caatinga, pela rápida mineralização da matéria orgânica do solo, né? Então, é a partir da biomassa produzida, né, que é produzida por meio da água, os minerais que tem no solo e a luz, né, que é captada pelas plantas, e produz a biomassa, aquela biomassa volta para o solo e aí você tem um processo de ciclagem de nutrientes, e é isso que faz com que os solos tropicais sejam férteis, né? No clima temperado, os solos já são férteis por natureza, né, e são profundos, certo? Então, com a vinda deles, né, veio também as práticas de agricultura que eles já estavam acostumados, né? E isso fez e faz com que a gente tenha uma agricultura que não está conectada com o ambiente onde ela está sendo praticada. E a gente aprendeu isso e a gente repete isso todos os anos, década após década, tá? Então, tem estudos que falam que 90% das áreas dos sertões já tiveram uma devastação superior a 90% nas vastas áreas dos sertões, né? Principalmente de Caatinga. Em 1992, estimava-se que só tinha 20% da vegetação original no Ceará. Olhe bem, 2 décadas depois, né? Duas não, quase 3 décadas depois, isso já deve ter caído bastante. E nos estudos, né, se fala que o período ideal de pousio para o ambiente caatinga é de 50 anos, né? Então, no livro, ele detalha bem isso, quantos anos para a vegetação secundária, depois a secundária.
arbustiva, depois arbustiva com árvores mais de clima, mas o período ideal, ou seja, aquela área que o agricultor desmata, queima e pratica agricultura durante 2, 3 anos, ela teria que ficar em pousio durante 50 anos, isso sem a introdução do homem. Quando a gente fala em sistemas agroflorestais, a gente quer fazer com que o ser humano ele seja mais digamos, um animal que vai estar manejando essa área, fazendo com que a gente consiga acelerar um pouco essa questão da sucessão natural. Naturalmente, né, esse período vai demorar 50 anos. Acredito eu que a gente trabalhando com manejo, com podas, com raleamento, com plantio em alta densidade, a gente consegue diminuir isso aí para 10, 15 anos, certo? Ou 20, isso vai depender também das precipitações, né, que são menores. E o período que, na média, é praticado pelos agricultores é de 10 anos, ou seja, eles trabalham no talhão, né? Fazem o desmatamento, fazem a destoca, tocam fogo, plantam a roça e depois abandonam aquela área ali por 10 anos, né? Os agricultores que têm menos áreas talvez passem menos tempo com esse período de pousio. E isso é muito danoso para o ambiente, porque quanto mais rápido você volta para trabalhar com essa área de novo, mais rápido ela vai entrar no processo de desertificação, e aí você não vai conseguir mais trabalhar com essa área, né? Essa área vai ficar inviável para a agricultura, certo? Porque o que faz essa área ser boa para a agricultura é a vegetação que volta e todo aquele material que é disponibilizado por meio da queima e a cinza que é depositada no solo. Mas, com o passar do tempo que isso vai sendo feito, vai se perdendo principalmente a biologia do solo, né? Que é o principal componente que faz com que a matéria orgânica seja mineralizada no clima tropical, né? Aqueles restos de comida que você deixa virar adubo, aquilo ali não é mágico, né? São micro-organismos que estão atuando. Com isso, a gente tem altas taxas de erosão, tanto laminar, né, que é a erosão causada pela chuva, como também a eólica, que é causada pelo vento, né? Perca de biodiversidade, tanto de espécies de plantas como de animais, né? E principalmente quedas de índices de produção, né? Para você ter uma ideia, em média, os agricultores produzem 500 quilos de grão por hectare, 400 quilos de grão por hectare, né? Em áreas que são recuperadas, que se faz um manejo correto do solo, você pode chegar a 2.000 quilos por hectare, né? E a agricultura industrial tida como moderna, né? São cultivos altamente tecnificados, né, que obedecem ao pacote tecnológico, né, da Revolução Verde. Então, é semente, né, ou híbrida ou semente transgênica, são os adubos químicos, né, principalmente fontes nitrogenadas, tá? As monoculturas, né, então aqui a gente tem a foto da monocultura de algodão irrigada por pivô central, isso é muito comum, já foi muito comum no Ceará e está voltando de novo agora, né? Dependência de insumos externos é uma agricultura que ela é altamente dependente, né? Altamente dependente não só de insumos externos, mas de combustíveis fósseis, tanto para abastecimento de veículos, para transporte desses insumos, transporte de pessoas, né? Trabalho no campo, né? E tem toda a questão das externalidades, né? Que hoje os economistas e os professores de administração não conseguem colocar isso na sua planilha, mas que a cada vez que os anos vão passando, essas externalidades, né, elas vão ficando cada vez mais presentes e isso vão gerando custos de produção. Uma hora ou outra eles vão ter que considerar isso, né? O que seria essa externalidade? Você faz um plantio desse de algodão, né? E você não tem mais aquelas árvores que tinham no sistema, né? Que tinham raízes profundas e que quando chovia a água conseguia penetrar mais profundamente no solo por conta dessas raízes, né? E agora essa água não penetra mais, você tem uma baixa entrada de água para os lençóis, com isso, da onde eles vão tirar a água daqui a alguns anos para irrigar esses cultivos, né? Então, uma hora ou outra, isso que eles chamam de algo que é externo, ou seja, que não gera, que não gera, como é que eu posso dizer, custos de produção, né? Está elevando os custos deles ano após ano. E a eliminação da vegetação, né? O preparo da terra é o mesmo, e principalmente a queima do material, né? E da monocultura a gente sabe que tem as pragas e as doenças, né? Ditas como pragas e ditas como doenças que em sistemas mais diversos a gente vê que elas não são problemas, né?
Mas esses dois tipos de modelo acontecem. Então, quais são os modelos de exploração agropastoril da região da Caatinga? Então, a gente vai ter uma predominância de sistemas de produção misto. Né? Como assim sistemas de produção misto? Né? Raramente você vai encontrar, ou medianamente, né, agricultores que ou só criam gado, ou só criam ovelha, ou só criam cabras. Né? Geralmente, eles têm 2 ou 3 desses animais, ou até outros animais também, uma galinha no quintal. Né? Então, são sistemas de produção misto, que eles produzem tanto forragem, como a questão da pecuária, tanto pode ser para corte como para leite, né? Como também produzem culturas anuais, né? O gergelim, alguns agricultores vão ter horta no seu quintal. Então, são sistemas mistos. O agro-silvopastoril nas áreas que são um pouco mais úmidas e o silvio-pastoril nas áreas que são mais secas, tá bom? Então, como é que funciona a agricultura? Né? Eu já falei um pouco aqui para vocês, vou ser um pouco mais sucinto aqui nessa parte, tá bom? Então, é um modelo de agricultura que ele é o mais tradicional, né? Ele é tradicional, ele vem há muitos anos sendo praticado, muito por essa questão de trazer um pouco dessa agricultura do clima temperado, não que eles façam isso lá, mas as práticas levaram a que os agricultores plantassem dessa forma, né? Os índios praticam a coivara, né? É algo ruim para o ambiente? De certo ponto, não. A gente vê que alguns índios na Amazônia, eles, em vez de perder solo, praticando uma agricultura de clareira, né, eles criaram solo, como a gente conhece a terra preta de índio. Porém, esse método de corte e queima frequente, faz com que a gente tenha uma perca de solo, principalmente na Caatinga. É o modelo migratório ou itinerante, né? Como eu falei para vocês, o agricultor separa uma área para trabalhar, né? Durante 2, 3 anos, depois ele sai daquela área e vai para outra, então ele vai migrando de áreas ou talhões dentro da sua propriedade, né? Tem o desmatamento total daquela área que se vai trabalhar, né? Raramente você vê uma árvore ficar no campo, né? Vocês podem ver por essa foto aqui do Honório Barbosa, né? Só ficam os tocos, né? Quando não é possível o agricultor fazer a destoca, né? Esse material ele é queimado, né? Os troncos mais grossos são tirados para lenha, são tirados para fazer mourão, algo do tipo, né? Mas a boa parte do material ali é queimada, né? Isso antes da época das chuvas, né? A gente tem um alto índice de queimadas de setembro até dezembro no Ceará, né? Depois eles praticam um cultivo ali de até 2 anos, né? No máximo 3 anos, né? Aproveitando essa cinza que fica, né? Aqui fica porque boa parte da cinza é perdida, né? Pelo vento e pela a chuva que escorre, porque é uma agricultura que é praticada principalmente em áreas que têm um declive, né? Mais acentuado, de 4, 5, 10, até 15%. Eu já vi áreas que o declive é superior a 30%, né? Que eu não entendo como é que os agricultores conseguem trabalhar ali, mas é a área que eles têm para trabalhar. Não praticam pousio suficiente, como eu falei para vocês, seria um pousio de 50 anos, né? Muitos agricultores não vão ter área suficiente para esperar 50 anos. Então, a gente tem que ver também pela questão da realidade do agricultor. Não estou dizendo que é uma agricultura que ela é errada. É a agricultura que... Tá, eu acho que faz tempo que a apresentação não está aparecendo. Sim, não conseguiu apresentar, eu. Oxe, mas tivesse avisado antes, eu passei vários slides aqui. Tá. Agora está aparecendo, né? Então, é uma agricultura que ela não tem um pousio suficiente, como eu falei, é a realidade do agricultor, é o que ele sabe fazer, está errado, a gente não pode julgar o agricultor, se a gente não for lá mostrar para ele uma outra forma de fazer, certo? Raramente tem cobertura vegetal se não é pelas plantas, né? Se não é pelas plantas que estão ali cobrindo naquele momento, né, do plantio. E aí você tem um elevado índice de erosão, né? Você tem um elevado índice de erosão desse... Deixa eu só voltar aqui os slides rapidinho para vocês poderem ver as imagens do que eu já falei, certo? Esse aqui foi o primeiro slide que eu estava falando, depois uma fotinha sobre a agricultura itinerante e a agricultura moderna, né?
a história migratória dos domínios da Caatinga, que os índios funiou na Serra da Capivara, né? O plantio extensivo aqui de algodão, certo? Essa apresentação, depois que vocês preencherem a frequência, vocês recebem no e-mail, certo? E aí eu estava nessa slide aqui agora, certo? Perdeu muita coisa assim, né? Então, tem os elevados índices de erosão, porque a gente não tem cobertura, não tem mais plantas com raiz, né? Não é plantado em curva de nível. Quando chove, esse material é todo arrastado, né, para as partes mais baixas. E isso faz com que a gente tenha também um problema com o assoreamento de rios e mananciais, né? Porque toda aquela terra vai ser carregada. A gente tem uma alta perda de biodiversidade, tanto do solo, perca de biodiversidade, tanto de plantas como de espécies animais, principalmente porque eles dependem da mata, né? Perca do solo da capacidade dos solos de guardar água, né? Como eu falei para vocês no módulo 1, 50% dos solos eles estão em locais que são provenientes de rochas sedimentares e são rochas que funcionam como se fossem esponjas, elas conseguem absorver essa água. E aí você tem um declínio da qualidade de vida, porque quem é que vai viver num ambiente desertificado que você não consegue produzir nada e que não tem água, né? Por ano, a gente tem aí uma perca de 2,7% da vegetação primária na Caatinga, certo? Se a gente for ver hoje, cerca de 80% da cobertura vegetal que existe, ela é uma vegetação secundária, né? Ou seja, 40% dessa ainda é mantida em estágio pioneiro de sucessão secundária, ou seja, você vê muitas áreas com muita jurema, áreas com muito sabiá, né? Áreas com muita algaroba que foi introduzida, né? A vegetação querendo voltar já ali na parte secundária, mas que 40% fica sendo mantida nesse estágio de sucessão. Ou seja, em vez da gente trabalhar para avançar nesse estágio de sucessão, a gente fica trabalhando, travando ele, né? Ou então retornando para a estaca zero, que seria isso aqui, né? A gente falou sobre a agricultura, vamos falar sobre a pecuária e depois vamos falar sobre a silvicultura. São as três atividades que são praticadas no semiárido. Então, o Nordeste ele é destaque nacional na pecuária, né? 91% dos asininos, né? Asininos são os ácidos, né? A grande população está na região Nordeste, mas a gente não consome, né? Nem os muares também. Asininos, né? E nem os muares, que são as mulas, né? Asininos entre os jumentos e tal. Mas 90,6% da produção de caprinos vem da região Nordeste, 56,9% dos ovinos, né? E uma parte aí dos bovinos, né? Mas principalmente caprinos e ovinos, que são dois tipos de animais que são bem adaptados às nossas condições, tá? Sendo que o caprino ele é bem mais adaptado e ele causa bem menos impacto do que os ovinos, a gente vai conversar sobre isso. 90% das propriedades criam pelo menos 3 tipos simultaneamente, né? Então, são modelos de exploração mista, como eu falei para vocês. É muito comum vocês encontrarem agricultores que vão ter cabras, ovelhas e também os bovinos, né? Ou galinhas, certo? Criação extensiva, né? A criação, né? Principalmente, ela é tida como extensiva, né? Ou seja, os animais são soltos em áreas cercadas ou em grandes áreas, né? E são colocados ali para comer principalmente o pasto nativo, né? Então, usam grandes extensões de áreas para cultivar esses animais, né? E você tem um problema com sobrepastejo, que é o quê? Os animais são colocados no pasto para fazer o pastejo, né? Tem que ter um tempo para essa vegetação voltar, principalmente as ervas espontâneas, a forragem nativa, né? Para que ela possa se recuperar, para que os animais possam entrar de novo. O que acontece? Os animais ficam pastejando naquela mesma área o tempo todo, você tem um sobrepastejo, e aí você tem uma diminuição dessa vegetação herbácea, né? Principalmente os ovinos,
Os ovinos, porque eles consomem ali bem rente ao solo, né? Os caprinos também fazem isso, mas eles têm uma preferência maior por espécies mais arbustivas. É muito comum você ver uma cabra em pé, numa cerca, comendo um brotinho de alguma planta ali, né? Mas os ovinos, eles têm um impacto maior, porque eles consomem bem rente ao solo, né? E quando uma planta, às vezes, está rebrotando, né? Uma rebrota de uma planta, ou então uma erva que está nascendo, eles já consomem ali, então você trava esse processo, né? Os bovinos também, eles tendem a se alimentar um pouco mais alto do solo, eles não comem tão rente ao solo, a não ser que só tenha aquela vegetação ali para eles, né? Porque os bovinos, eles usam a língua para pegar o alimento deles, né? E aí a gente vai ter baixos índices de produção devido à baixa qualidade das forragens no período seco, né? Você vai ter animais engordando agora nesse período, porque a gente tem o pasto nativo, mas você vai ter animais com baixa produção no período seco, porque não se trabalha com bancos de proteína, né? A vegetação herbácea ela só praticamente existe durante a época chuvosa. Depois você tem que criar bancos de proteína para que você tenha alimento para esses animais no período seco, né? Seja uma silagem, seja uma área cultivada com alguma espécie que resista, como a palma, por exemplo, né? E o que é que acontece? Nos últimos 30 anos, né, a população no Nordeste cresceu 150%, enquanto que o rebanho desses animais cresceu só 50%. Então, isso faz com que hoje a gente seja um grande importador de produtos de origem animal, né? A gente não consegue suprir a demanda que a gente tem aqui, né? E essa falta de manejo, né, faz com que tenha-se essa degradação das pastagens, principalmente as pastagens nativas, né? E, consequentemente, se é nativa, a gente tem uma degradação da caatinga também, certo? E a silvicultura, né? 30% do consumo de energia na região nordestina vem da lenha extraída na caatinga. Esse é um dado que talvez não seja mais isso hoje, ou talvez tenha até aumentado, né? Porque a gente está com gás tão caro, né? O consumo doméstico nos sertões, né? Chega a 70% da demanda energética aí das famílias. Então, você tem um consumo médio aí de 78 estéreos. O que seria o estéreo? 78 estéreos, que significa, é como se fosse um metro cúbico. Enquanto que a caatinga, dentro da forma como é feita, ela só consegue um incremento aí de produção de 5 estéreos. Então, tem um déficit gigantesco, né? Tem um déficit gigantesco, né? É um processo de extratação oportunístico, né? Ou seja, os agricultores eles não fazem só essa extração, eles têm outros tipos de fontes de renda, né? E quando é oportuno para eles, eles fazem essa extração da lenha de uma área que um agricultor quer fazer um plantio, ou quando tem madeira suficiente naquela área para ser retirada. Trabalhando numa pequena propriedade, né? Geralmente se retira todas as espécies lenhosas existentes, né? À medida que a propriedade aumenta, né, diminui o número de espécies que são exploradas, né, dando principal ênfase à utilização do sabiá, da catingueira, da jurema preta, do pau branco, certo? A produção de lenha, ela se dá praticamente extrativista, né? Algumas estratégias de se fazer plantio de sabiá, plantio de outras espécies, aconteceram e acontecem, mas não supre a necessidade de lenha, né? Então, ela praticamente, hoje, a produção de lenha é extrativista, é só retirada, não existe reflorestamento, não existe madeira. Se você parar para pensar, a maioria das cerâmicas hoje, a única lenha que eles têm legalizada é a lenha do cajueiro, dos cajueiros antigos que foram plantados e que são utilizados para as fornalhas, né? Mas muitas vezes chega uma carga de lenha, essa aqui é uma foto de uma carga que foi apreendida, e é muito comum você ver rodando nas estradas os caminhões carregando lenha, né? Quais são as características dos sistemas produtivos no bioma Caatinga, né? Quais são os tipos de sistema agrícola, né? Então, a gente tem os sistemas que são de agricultura de sequeiro, ou seja, uma agricultura que depende da chuva,
né? A maioria dos agricultores trabalha com esse tipo de agricultura. Eles podem ser tanto temporários ou cultivos permanentes, né? Como assim temporários ou cultivos permanentes? Temporários são as culturas anuais, que são plantadas anualmente, e os permanentes são os cultivos de espécies perenes ou semi-perenes, que ficam ali de um ano para o outro, ou vários anos na propriedade. Então, eles são de sequeiro porque essas plantas só veem água durante o período das chuvas, né? E o que elas conseguem captar ali do solo, né? Mas ficam na área, certo? Cultivo principalmente tradicional, certo? De novo, há um desmatamento total da área para a implantação desses sistemas. Isso a gente está falando, tem muita gente fazendo agrofloresta na Caatinga, tem muita gente fazendo agroecologia na Caatinga, mas em suma a gente tem o cultivo tradicional, né? Que tem o desmatamento total da área, a queima do material, o plantio e se faz várias capinas, tanto manuais, né, com enxada, com arado de boi, ou muitos agricultores hoje têm acesso fácil a herbicidas, né? Período seco, né? No período seco, por exemplo, no plantio de milho, quando o agricultor, no período seco, eles ou colocam os animais na área para comer aquele resto do milho, né? Ou então eles retiram e dão para os animais, né? É dado para os animais no coxo, no chão mesmo, né? A gente vai ter as culturas anuais e as culturas plurianuais e perenes. Então, a gente tem os sistemas de culturas anuais alimentares, né? Geralmente para os agricultores se alimentarem, comerciais ou de renda. Essa foto aqui eu tirei ontem aqui, né, em Jaguaruana, que é um cultivo de milho consociado com feijão, né? Então, você tem linhas de milho, né? Apesar do milho estar bem padrão aqui, mas é um milho crioulo, né? E o feijão, que é o que a gente come, né? São os sistemas mais comuns de uso da terra na região nordestina, né? É o mais comum, porque a gente vai ver que os cultivos perenes são mais difíceis, né? E os irrigados também, né? Não são tão raros como já foram, mas o mais comum que a gente tem é esse, né? Você vai ter milho, feijão, gergelim, mandioca, macaxeira, fava, melancia, jerimum, meluí, né? O que seria o meluí? O meluí é como se fosse uma espécie de jerimum, que ele é mais oblongo, né? Ele é mais comprido, ou, né? Depende da região, né? Se conhece também o melão pepino, né? Que é muito bom. Algodão, principalmente, também, alguns agricultores ainda produzem. No Ceará, a gente tem muitas experiências agroecológicas com algodão. E tem outras plantas também, tá? As práticas de preparo da terra são as mesmas que de 350 anos atrás, ou seja, a gente pouco avançou nas práticas agroecológicas, de manejo, né? A exploração durante 2 ou 3 anos depois entra no período de posil, né? Restolho das brotações são queimados em couvários, ou seja, limpa aquela área que fica aqueles tocos, e aí você tem uma rebrota desse material com as chuvas de um ano para o outro, como ele vai utilizar a área ainda no outro ano, o que é que ele faz? Ele pega esses brotos, retira, junta em coivaras e queima, né? Ou seja, a vegetação queria voltar já no segundo ano rebrotando, né? Porque o rebrote de uma planta vem muito mais rápido que a própria planta, porque ele já tem todo o sistema radicular ali, né, para usufruir. E aí ele corta de novo, quando não faz a destoca da área, e queima isso em coivares, né? Que é pior porque você está exportando. Quando você pega o material e queima ali na área, é menos pior do que você tirar o material e fazer uma coivara, porque uma parte daqueles nutrientes vai voltar em forma de cinza. Quando você leva isso para outra área e queima, você está tirando alguns nutrientes que voltariam e levando para outro local. Ou seja, é menos pior, né? Menos pior. Mas ainda é ruim fazer queimar. Você tem uma queda de produção agrícola, degradação da vegetação nativa e principalmente erosão do solo. Você vai perder o seu solo. E aí, se você perder o seu solo, você não vai ter como cultivar. A gente tem altos índices de erosão acentuada e perca da biologia do solo, porque se na camada inicial, onde a gente tem a matéria orgânica, são onde os micro-organismos atuam, se a gente perde essa camada, a gente perde também os micro-organismos do solo, né? E aí a gente vai tendo problemas com o assoreamento dos rios e principalmente a salinização dos mananciais, né? A gente tem os sistemas de culturas perenes. A principal cultura perene que a gente conhece é semiperene. A gente vai ter a mandioca,
que fica de um ano para o outro, ela é considerada uma cultura anual, porque muitos agricultores, eles colhem com 8 meses. Tem agricultores que só colhem de um ano para o outro. Praticamente uma cultura meio que semi-perene, porque ela pode passar 2, 3 anos na área, apesar de que produtivamente isso não é interessante. Mas a principal que a gente conhece é o cajueiro, né? Plantio de cafeeiro não é muito comum nas regiões mais baixas, por conta do café, que não vai ter tanta qualidade. Cajueiro e de outras frutíferas, né? Ata, graviola, tem muitas frutíferas que são trabalhadas para a produção, né? Aí você vai me falar, o cajambu, a cajarona, são culturas que dificilmente você vê plantios dessas culturas. São culturas que o agricultor tem 3 no quintal, tem 5 plantas, e naquele período ele consegue colher, vende para uma fábrica de polpa, mas pouco você vê pessoas fazendo plantios, né? Plantios como um plantio de cajueiro com essas espécies de esponjas, tá bom? Nos primeiros anos, geralmente se faz consórcio com espécies de ciclo mais rápido, né? Por exemplo, no plantio de caju, geralmente se faz consórcio com milho, faz consórcio com feijão, faz consórcio com mandioca, né? Mas há uma predominância das plantas perenes. Por quê? Porque o espaçamento que é utilizado para essas plantas, no final você só vai ter elas, né? E aí você tem a perca do solo da biodiversidade é bem menor do que nas culturas anuais. Por quê? Porque essas culturas perenes e semi-perenes, elas vão cobrir o solo durante todo o ano, né? Em períodos vai ter uma cobertura maior, e em outros períodos vai ter uma cobertura menor. Mas o que a gente viu anteriormente, depois que eu colher esse milho e esse feijão, o solo fica exposto o resto do ano. Né? O resto do ano, né? A proteção do solo é um pouco bem maior por conta das copas das árvores, né? E aí você tem um pouco de uma menor erosão do solo. Não é que não tenha erosão, a erosão é menor, né? E aí, se você tem menos erosão, você vai ter menores níveis de assoreamento e salinização da água, armazenada para irrigação. O que a gente quer propor com esse curso é que os sistemas de produção agrícola, pecuário e de silvicultura, eles caminhem juntos nos agricultores. De uma maneira que a gente crie sistemas onde os agricultores tenham culturas perenes e de produção de outros produtos, como, por exemplo, as espécies florestais produz cascas para fazer remédio, né? São espécies muito medicinais, são espécies importantes para a apicultura, que hoje é uma atividade muito importante para o semiárido. Tem muitas que são fonte de proteínas para animais, né? Que o agricultor tenha a produção de frutas, né, nas suas propriedades, seja sistemas de sequeiro ou irrigados, mas preferencialmente sistemas de sequeiro, né? E que possa trabalhar de uma maneira que ele possa fazer a roça dele anualmente ali naquele local, né? Sem precisar estar fazendo todo ano preparo de área, corte e queima de área. Certo? É isso que a gente quer propor. Para a gente propor isso, a gente precisa entender como funciona cada tipo de sistema desse. Certo? Sistemas de agricultura irrigada. Apesar da gente ter esse problema com água, que na verdade nós não temos tanto problema assim com água. A gente tem água abundante, principalmente debaixo do solo. Essa água ela não é bem administrada, ela não chega a quem deveria, né? E por isso que a gente tem esses problemas, né? Fora isso, a gente tem cada vez mais períodos prolongados de seca, e é preciso que no desenho dos sistemas a gente leve isso em consideração, né? A gente não pode se dar ao luxo de ficar montando sistemas altamente dependentes de água, certo? Então, a agricultura irrigada, ela não compreende só sistemas que você tem ali uma mangueirinha irrigando, né? Plantios feitos em vazantes, né, em barramentos, em barragens subterrâneas, são também considerados sistemas de agricultura irrigada. Então, aquele cultivo que o agricultor faz na vazante do rio, ele também é considerado um sistema de irrigação, né? Apesar de não ser tão danoso quanto um sistema de irrigação por canos. Por quê? Porque, naturalmente, o rio vai secando e ele vai plantando ali na vazante. Lógico, o ideal é que as margens dos rios fossem reflorestadas. Sistemas de irrigação em pequenos açudes e barreiros, implantação, né? Geralmente a implantação e o manejo se dá no período seco, porque
como você tem a opção de irrigar, você pode fazer a implantação em qualquer época do ano. Mas no Nordeste, no semiárido, na Caatinga, mesmo um sistema que vai ter irrigação, a prioridade é que esse sistema seja implantado durante o período do inverno, durante o período das chuvas, né? No módulo 1 a gente fala sobre isso. Por quê? Porque é a época que vai ter mais água disponível para as plantas. Você vai irrigar uma área total. A melhor irrigação que existe é a chuva. Traz uma boa oportunidade de emprego e mão de obra familiar. A gente não pode fugir disso, porque os sistemas irrigados, eles empregam muitas pessoas, né? Geralmente pessoas que não conseguem produzir o ano todo, né? Geralmente é em pequenas áreas, a gente está falando de agricultura irrigada para em pequenas áreas de pequenos agricultores. A gente não está falando de agricultura altamente tecnificada das grandes empresas, né? Geralmente atende às necessidades das famílias e, em dados momentos, é fonte de renda. Uma imagem muito boa é essa que eu estou usando atrás da minha foto. O que é que acontece? Esse é um sistema que é um banco de proteína com palma, certo? Ao mesmo tempo, deixa eu tapar aqui, ó, vocês conseguem ver. Ao mesmo tempo, você tem a produção de pitaia e milho, feijão. É um sistema que é irrigado, mas que ele é irrigado por meio da tecnologia chamada bioágua. Ou seja, todo agricultor lava prato, todo agricultor lava roupa, todo agricultor toma banho. E essa água vai para onde? No sistema de bioágua, os agricultores conseguem reaproveitar essa água para fazer irrigação com gotejamento. Ou seja, ele está utilizando uma água que antes era desperdiçada, geralmente no quintal do agricultor, essa água vai para um pé de limão. É muito comum você ver isso. Está tratando essa água produzindo humus de minhoca, depois a gente pode até conversar sobre o sistema de bioágua, né? Ao mesmo tempo que ele está conseguindo ter uma área, né, que não vai depender só da água da chuva, né? Ele vai utilizar essa água, ele vai conseguir produzir mais um pouco nesse pedacinho de chão durante todo o ano, certo? Então, não quer dizer que os sistemas de irrigado sejam ruins para a Caatinga. Depende de como ele é feito, certo? Sistemas de culturas anuais, alimentares e comerciais ou de renda irrigados, né? Então, você tem uma menor intensidade de erosão e menores perdas de água e nutrientes do solo. Isso aqui porque, geralmente, os agricultores fazem vários cultivos durante o ano, mas a gente tem que levar em consideração nós temos água suficiente para isso? Né? Então, é muito comum hoje os agricultores produzirem milho o ano inteiro, né, para mandar para o PAA, para o PENAI, né? Agora parou um pouco por conta da pandemia, não está tendo a merenda escolar, né? Para ser uma agricultura irrigada, ela precisa não pode ser praticada em áreas com alta declividade. Então, geralmente são em áreas com baixa declividade. E aí, por isso que você vai ter uma menor perca de solo por erosão, porque são áreas mais planas, né? E geralmente são feitos em solos com boas características físicas e químicas, tá? Mas de novo, o questionamento: nós temos água suficiente para isso? Sistemas de culturas perenes, pomar doméstico, né? Na maioria das vezes visa o atendimento do mercado local. Então, a maioria dos agricultores, eles não vão montar sistemas pensando em exportar sua produção. Geralmente, se você chegar em São Benedito, você vai ver que no mercado, é muito importante os técnicos que trabalham com isso, ao visitarem uma cidade, visitarem também o mercado daquela cidade. Por quê? Porque é no mercado que você tem uma ideia do que está sendo produzido naquela região. Então, se você chega em São Benedito, né, você vai ter, dependendo da época, muita jaca, muita manga, né, muito abacate, né? E isso reflete nos quintais dos agricultores. Todos os agricultores têm um pé de jaca no quintal, têm um pé de abacate. Vindo mais para o sertão, você vai ter a venda de galinhas, você vai ter milho, né, dependendo da época. Chegando entre a serra e o sertão, você vai ter, por exemplo, quando você passa na estrada, aquelas barraquinhas, você vai ter, mais no litoral, você vai ter caju, cajuína, né? Puxando um pouco mais para o centro do estado, passando ali pela Serra de Baturité, você vai ter ata, principalmente ata, mas vai ter um pouco de jaca também. Então, geralmente, esses pomares domésticos, eles visam atendimento do mercado local, né? É uma opção que ela é muito desejável pela agricultura familiar. A maioria dos agricultores familiares, que se vocês visitar, vão ter um pomar doméstico,
onde eles às vezes criam até galinha no meio dessas plantas, é altamente diversificado, né? Geralmente não exige o uso de equipamentos caros, geralmente a irrigação é feita com a mangueira, a irrigação é feita, aquela água que vem do banheiro, eles criam ali os reguinhos e vai para essas plantas, né? Quando não, tem um sistemazinho de irrigação por gotejamento, né? Mas não exige equipamentos caros, não é utilizado tratores para fazer colheita nem nada, são os pomares domésticos, está presente em quase todas as famílias. Não possui o consumo elevado de energia dos sistemas convencionais, tanto energias renováveis como não renováveis. Então, a dependência de energia é bem menor do que um sistema convencional. Você tem menores taxas de erosão, menores percas de água e de fertilidade do solo. E a gente vai ter os sistemas pecuários, né? São sistemas que basicamente 60% dos seus rendimentos é considerado um sistema pecuário quando 60% dos rendimentos econômicos provém da atividade pastoril, né? Atividade pioneira no uso da terra na Caatinga, né? O pessoal fala que essa questão da coivara, ela veio dos índios, né? Porém, foi agravada pela questão das práticas de manejo do pessoal do clima temperado, né? Que os índios faziam e fazem isso, mas a gente não tem todo esse impacto negativo, né? Na verdade, a gente tem impactos positivos da maneira com que eles descobriram de interagir com o ambiente, né? E fala-se que a pecuária veio a partir do sertanejo. É a que melhor absorve as incertezas climáticas e fixa o homem na terra. A gente não pode fugir disso quando a gente fala de caatinga de semiárido. A criação animal, ela ajuda a fixar o homem na terra. Historicamente, acontece em áreas com solos inadequados para a agricultura, né? Eu falei para vocês, é uma atividade extensiva, ou seja, os animais são soltos em áreas, né, que geralmente não são boas para fazer agricultura, porque as que são boas para fazer agricultura, os agricultores plantam a roça dele, né? São áreas que têm uma fisiologia parecida com áreas de savana, ou seja, você tem uma alta abundância de ervas, e as espécies lenhosas, elas vão variar entre nenhuma ou 300 espécies por hectare. Então, caracteriza praticamente uma savana, né, como a gente vê naqueles documentários, né? O manejo é extensivo, como eu falei para vocês, são utilizadas grandes áreas para os animais são soltos para pastejar. E existe esse problema do sobrepastejo, que os animais ficam naquela área até ela não dar mais nada, né? Bovinos, ovinos e caprinos, né? São diferentes as formas de se usar o ambiente, como eu falei para vocês. Os ovinos, eles têm um impacto muito mais profundo no ecossistema caatinga, semiárido, do que os caprinos e bovinos. Porque os bovinos comem um pouco mais alto, né? Eles não comem rente ao chão, e os caprinos, porque se eles têm espécies que vão oferecer brotos para eles, eles preferem ficar em pé numa cerca, subir numa árvore, do que comer aquela vegetação mais rasteira. Os ovinos, eles acabam pegando bem rente ao solo. E existem os sistemas de sequeiro e os sistemas irrigados, né? Sistemas pecuários de sequeiro. A grande maioria dos sistemas que existem são, né, no semiárido nordestino. Você tem essa exploração extensiva, podendo envolver uma só espécie de animal ou várias. Como a gente já viu, a maioria dos agricultores trabalha com várias espécies de animais. E isso tem que ficar claro para a gente quando a gente vai desenhar um sistema. Eu não posso desenhar um sistema com foco em animais de grande porte se o agricultor também tem animais de pequeno porte. Entendeu? Pastagem nativa, eu fico frisando isso, pessoal, porque o curso é sobre sistemas agroflorestais, mas aparentemente a gente não está falando sobre o sistema agroflorestal, mas estamos, né? Porque hoje, com a grande popularidade dos sistemas agroflorestais, a gente conhece alguns modelos de sistemas agroflorestais que basicamente não são exemplos para se trabalhar no semiárido, né? Alguns princípios, sim, mas a gente precisa conhecer o ambiente onde a gente vive, a gente precisa entender como funciona, eu friso isso bastante, para que a gente possa pegar esses modelos de sistemas que existem e trazer eles para os sistemas no semiárido, sem esquecer que os agricultores criam animais, né? E que a pecuária ajuda a fixar o homem no campo.
tanto pode ser de pastagem nativa ou melhorada, né? Tanto pode ser a pastagem que nasce nativa, ou então, quando você introduz espécies forrageiras adaptadas àquelas condições ecológicas regionais. Uma forragem que é uma das principais hoje é a palma forrageira. Ela não é originária do nosso semiárido, né? Mas que ela se adapta bem às nossas condições e que ela pode ser introduzida nesses pastos nativos para ser utilizada, né? Assim como outros tipos de gramas também de ambientes savânicos, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, pastagens, 3 tipos de pastagem. Pastagens nativas herbáceas, que vai ficar mais na parte dos tabuleiros sertanejos, né? Geralmente, são áreas que suportam bovinos, ovinos ou caprinos, tem uma baixa cobertura perene, né? Parece mais com a savana, porque, de novo, tem boa cobertura vegetal de espécies herbáceas, mas que não tem, né? Que não tem uma grande quantidade de arbustos ou espécies mais lenhosas, então se caracteriza mais como uma savana, né? Dependendo do manejo que é feito, né? É feita uma remoção de mais de 80% da fitomassa existente nesse, ou seja, sobrepastejo, né? E isso faz com que essas áreas não consigam, em vez de elas voltarem a ser savana, elas vão começar a virar deserto. São as áreas que são mais graves dentro do processo de desertificação, porque elas já não são mais uma vegetação tão secundária, elas já estão ali numa savana, parecido com a fitologia de uma savana. E se o manejo não for feito correto, ela já começa a voltar a ser um deserto, a virar um deserto, né? Porque não era um deserto antigamente. É a forma como a gente lida com ela, que ela vai fazer com que ela vire um deserto. Pastagens nativas com elevada cobertura e arbórea, né? Geralmente são áreas que estão numa sucessão secundária, né? Áreas de agricultura migratória, ou seja, o agricultor fez um roçado, 2 anos, deixou aquela área em pousio, 5 anos depois, 6 anos, a área está com a vegetação mais secundária, né? Tem principalmente as espécies herbáceas nascendo, né? Então, são áreas geralmente que saíram de uma agricultura migratória, né? Você tem tanto as áreas que são mais arbustivas, com os arbustos mais pequenininhos, áreas com arbustivo arbóreo, ou seja, já tem umas árvores de um pouco mais, de um porte maior, e depois você tem áreas também que são já com extrato mais arbóreo, ou seja, áreas que já está com um bom tempo que não são manejadas para a agricultura migratória. Podem ser trabalhadas tanto por bovinos, ovinos e caprinos, né? E tem muito essa questão do sobrepastejo está presente em diversos a gente já conversou sobre isso, sobre pastejo, quando o sistema não é tecnificado, geralmente é praticado sobre pastejo, tá? E nessas áreas aqui, os caprinos, eles se adaptam bem melhor a essas áreas, né? Porque você já tem mais os arbustos, principalmente os arbustos que os caprinos gostam ali de se alimentar. E você tem também as pastagens cultivadas de sequeiro, né? Pasto para pastejo ou forrageiras para corte, né? Tanto para soltar os animais dentro para consumir, como banco de proteína para fazer corte para os animais consumirem. É também feito um manejo predatório para preparar essa área para receber essas forragens, ou seja, retirada da vegetação, queima, a adubação, muitas vezes nitrogenada, né? E a implantação ou de algum capim, pode ser um capim maçai, um capim corrente, um capim andropólogo, outras graminhas também são trabalhadas hoje, ou a própria palma forrageira, sorgo, né? Outras espécies de forragem, né? Capim elefante também. E os sistemas pecuários irrigados, né? Tanto para pastejo quanto para corte, né? Geralmente, principalmente para corte, para a produção de silagem, tá? São realidades apenas de médios e principalmente grandes fazendeiros, né? Geralmente se utiliza sistemas de aspersão, seja pivô central ou seja aspersão grande, né? São trabalhados com animais de alta produção, tanto para corte como para leite, geralmente com espécies não nativas, ou seja, espécies de animais que não toleram o nosso clima, né? Então, necessitam de mais remédios, necessitam de mais cuidados, né? São animais de alta produção. Eu faço essa comparação com o milho que o governo dá, por exemplo, o milho híbrido, né? Se você não der um adubozinho ali para ele, se você não der a água no momento certo, ele não vai produzir tão bem como aquele milho crioulo. Por quê? Porque já é um milho que está acostumado com esse tipo de tratamento,
né? Então, tem muitos agricultores que reclamam que o milho que o governo dá não produz tanto, né? Mas eles optaram por receber a semente do governo, ficou mais conveniente receber a semente do governo do que guardar a própria semente. Então, muitos agricultores hoje são reféns, né, das sementes que são dadas no hora de plantar, por exemplo, que é um programa interessante, mas que fez com que o agricultor ficasse dependente, né? Geralmente são praticados próximos a fontes de água, quando não é um rio, quando não é um açude, uma barragem, eles cavam poços para isso. Quando não é trabalhado de maneira correta, porque tem uma maneira mais correta de se trabalhar, mas é muito difícil de você encontrar isso, há uma alta, existe um pisoteio excessivo, né, que pode aumentar a compactação do solo, né? Muito se fala isso na faculdade, das formas de se fazer, a gente vai visitar as fazendas, não está nem um pouco próximo do que os professores passam para a gente, né? Então, fica algo que é meio utópico, né? Fica algo que é meio que como se fosse um marketing sobre aquilo. Ah, a atividade pecuária pode ser dessa forma, né? Mas não é feita. Na maioria dos casos, não é feita. Em muitos casos, a irrigação é feita de forma não tecnificada e sem acompanhamento. Então, é utilizada muita água, não há monitoramento da quantidade de água que essas pessoas usam. Muitos deles não pagam pela água e, se pagam, não pagam nem 10% do que deveriam pagar por aquela água que estão usando. Não tem acompanhamento técnico para manejo de irrigação. Então, é feito de uma forma que parece ser técnica, mas não baseada em estudos científicos. E isso faz com que se gaste mais água do que se necessita de fato. E os sistemas de produção agroflorestais, né, que são os plantios florestais que vêm sendo trabalhados há muito tempo e que são trabalhados, né? Tem uma repercussão baixa nos sertões nordestinos ainda. São sistemas pouco diversificados, né? Porque os sistemas que eles conhecem como agroflorestais ou florestais foram sistemas que foram influenciados, né, na década de 70, 80, pela produção de energia de biomassa para fazer carvão, né? E se baseou muito no cultivo de espécies para isso. Principalmente, hoje a gente vê muito algaroba e sabiá, né? Então, são sistemas que são pouco diversificados. Então, como eu falei para vocês, não é a realidade, mas existem cultivos de sabiá para madeira, né, para fazer borão, né, com manuais da Embrapa de como fazer a retirada desse material de uma forma mais sustentável, sem precisar ficar retirando da mata. Porém, são sistemas pouco diversificados. Você tem a caatinga arbórea densa preservada, são muito raras, né? A gente falou isso no módulo 1. 10% da vegetação dos sertões apenas, talvez seja menos do que isso. É um importante banco de sementes de espécies nativas, é um refúgio de fauna, tem uma boa fixação de carbono, proteção das nascentes, né? E tem aí cerca de 150 toneladas de acumulação de fitomassa lenhosa na superfície do solo. Se manejadas, podem aumentar isso, mas não existe manejo, existe extrativismo. O manejo ele é predatório, ele não é um manejo recuperacional. Ele não é um manejo que vai fazer com que aquela área, no próximo ano, produza mais fitomassa lenhosa. É um manejo que vai fazer com que aquela área produza cada vez menos, porque é feito de forma extrativista predatória, né? Tem os maiores índices de benefícios ambientais, porque é uma alta diversidade, patrimônio da biodiversidade e elevada cobertura do solo. De novo, aqui tem uma foto da Serra das Almas, a gente viu isso no módulo 1. E a caatinga arbustiva arbórea sucessional. São áreas submetidas ao corte raso para a produção de madeira e muitas vezes pastejo. Principalmente, a principal planta é o sabiá, né? Processo puramente extrativista, né? Ou seja, não se faz o plantio, não se faz, é só a extração, né? A venda de madeira para terceiros é uma prática comum, ou seja, o agricultor às vezes tem uma área, está com mata, ele não vai fazer nada com aquela área, ele vende a madeira daquela área para alguém vir retirar para ele, né? É um processo muito difícil, porque tem pessoas que passam de 3 a 1, eu já vi 3 dias na mata. Tem gente que passa mais, mas agricultores que passam 3 dias na mata só com farinha, rapadura e água, trabalhando muitas vezes só com a foice, né? Outros, às vezes, têm uma motosserra, né? Só tirando, fazendo aquela retirada lá, para ganhar também muito pouco para fazer isso, né? Porque o cara que comprou aquela madeira, ele não vai lá retirar.
cerca de 80 estéreos por hectare, ou seja, 80 metros cúbicos, o que dá em torno de 40 toneladas, né? A biodiversidade se mantém elevada e as perdas por erosão são mais baixas quando é feito esse manejo de corte raso. Quando ele é feito puramente extrativista, de forma predatória, a gente vai ter sim a perda da biodiversidade, né? Principalmente de espécies de clima, que são as primeiras espécies a serem retiradas ali, né? Mas já é 3,5, a gente vai falar sobre algumas considerações sobre sistemas de produção para o bioma Caatinga, que o Ambrósio traz para a gente, e que vai servir para quando a gente for para os módulos 3 e 4. Né? São ecossistemas que são frágeis, né? Então a renovação dos seus recursos naturais merece muita atenção. E a atividade pastoril, ela tem que ser um dos componentes do design agroflorestal, né? Tanto faz ser com pastagens nativas ou enriquecidas, né? Mas a atividade pastoril, ela tem que estar presente, porque isso é o que o agricultor faz. Então, no quesito agricultura, nós temos que procurar replicar o que os agricultores já fazem e trazer mais técnicas de policultivo, ou seja, cultivos mais consociados entre plantas, tanto anuais como perenes, e realizar o plantio direto sem ter que cortar, organizar o material. Talvez isso seja abordado no módulo 3 e 4, né? Que é a organização do material no solo e depois o plantio sem precisar fazer a queima, sem precisar revirar o solo. Plantio de milho, sorgo, feijão, mandioca, melão, melancia, né? Abóbora, algodão, sisal, gergelim, mamona e as espécies frutíferas nativas ou adaptadas às nossas condições, né? A pitaia, ela não é nativa, mas ela é adaptada às nossas condições. A gente não vai plantar? Vai. O mercado, a pitaia é altamente valorizada no mercado. Se a gente não plantar, as grandes empresas vão vir, vão comprar nossa terra e vai plantar. A pecuária, né? Então, os animais desempenham um papel importante na distribuição de nutrientes, né? Então, os animais, eles comem, né? Defecam e urinam na pastagem, e isso faz com que se tenha uma distribuição dos nutrientes, né? Dependendo do manejo, essa distribuição ela é mais ou menos eficiente, né? A utilização da parcela agrícola, ela seja como fonte de banco de proteínas para o período seco, né? Técnica de pastoreiro conservadoras, né? Evitar o superpastoreiro e trazer o bem, porque isso a gente vai trazer um bem-estar da pastagem, né? É uma atividade tampão dos efeitos da seca. O que seria essa atividade tampão dos efeitos da seca? Quando o agricultor passa por um período de seca, que ele não tem o que comercializar durante o período seco, mas ele tem aqueles animais que ele pode matar para se alimentar ou vender para comprar algum outro produto. Por isso que a pecuária é importante nesse sistema. Porque se você só consegue produzir uma parte da sua alimentação no ano, mas você tem os animais e as outras espécies que você pode utilizar durante o período seco, entendeu? Só que você precisa fazer um manejo de uma forma que você tenha alimento para esses animais durante o resto do ano. E é isso que a gente vai propor nesse curso. Sistemas que tragam isso. E a fixação do homem na terra. E o florestal, né, a floresta, atenção aos aspectos peculiares de cada região vai demandar espécies diferentes, regiões mais altas, regiões mais baixas, regiões que chove mais, regiões que chovem menos, né? As espécies florestais dentro do design, você vai produzir madeira para construção, você vai produzir madeira para fazer lenha, né? Você vai ter produção de forragem, né? Seja uma algaroba, seja uma glicídia, né? Você vai ter produtos medicinais, as espécies da caatinga são altamente medicinais, né? E são áreas importantes para a produção de mel, tanto da apicultura como da meliponicultura, né? Além de serem reservas de biodiversidade, né? E aqui só quais são os sistemas que vão ser mais ou menos abordados, né? Então, a gente vai ter a capoeira melhorada, taunguia, cultivo de aleias, cultivo de árvores em padrão multistratificado, pomares domésticos ou quintais produtivos, cercas vivas, quebra-vento, né? Árvores em pastagens naturais nativas ou introduzidas, árvores florestais associadas ao manejo, banco de proteína, roçado ecológicos e quintais produtivos com animais. Vão ser esses os modelos que vão ser abordados no módulo 3 e 4, certo? Mas era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, esses parâmetros para a gente conversar, né?
E agora, acho que um momentozinho para a gente, algumas perguntas, né, Nete? Para a gente poder encerrar. Sim, eu peço desculpa, né? A gente teve um probleminha aí na transmissão, ficou transmitindo, mas foi pela a página do Ceará Organic Food. Depois a gente vai estar postando no... Começou a transmitir pela da Fundação CEPEM, mas eu não sei o que houve, algum problema técnico que eu não soube resolver. Mas a gente vai estar colocando no YouTube também na página do CEPEM, porque tem algumas agricultores e agricultores que nos acompanham pela página, e também outras pessoas, parceiros, técnicos. Mas eu vou dar uma olhada se tem lá algum comentário, alguma pergunta. E aqui no chat, a gente tem aqui alguns comentários, e quem quiser também fazer alguma pergunta, viu, pode ligar aí o microfone. Eu já vi aí que o Marci Feitosa já está aí no ponto. Com você, Marci. Boa tarde. Primeiro que tudo é agradecer a Deus. Aqui está chovendo aqui em Vaza Alegre. Olha que maravilha. Kaique, eu tive em Amargosa, na Bahia. Eu achei interessante o imbu, né? A Amargosa, o Auá. Não sei se você conhece o Auá na Bahia, aqui já depois de Juazeiro da Bahia. Se produz muito, está produzindo a cerveja, geleia, tudo do imbu. E às vezes a gente, o agrestino, ele não conhece a riqueza que ele tem, né? E eu sempre bato nessa tecla aqui em Vaza Alegre, na questão do extrativismo e na criatividade desse extrativismo para a sustentabilidade do homem do campo e a necessidade que esse homem tem de permanecer. Aí eu acho que falta muita, assim, mostrar outros horizontes ao agricultor para que ele ganhe com isso aí, protegendo aquele manancial, né, aquela área, e também ganhe com isso, mas ele precisa de ter conhecimento técnico, porque eu estava até dizendo a meus filhos, a semana passada, que o avô dele sempre dizia, estuda, senão vai para a roça. E, na realidade, a gente tem que ter estudo para estar na roça, né? Conhecimentos, buscar se informar cada vez mais. E eu queria saber de ti, assim, aqui a gente tem alguns agricultores que estão introduzindo muito, o acajá, urucum, na chapadão que a gente tem aqui. E aqui na minha área também eu estou introduzindo várias frutíferas dentro do meu sistema, incentivando outros amigos que têm agricultura, que já está na minha idade de 50 anos, que a gente já vai descendo a ladeira, e a necessidade da gente estar se apaixonando por a natureza, também se alimentando e alimentando a fauna como um todo, né? Eu digo que se a gente tivesse o conhecimento do extrativismo, do conhecimento do uso consciente do que a gente tem, a gente vivia bem melhor, né? E aí eu te pergunto, eu já trouxe várias mudas de imbu lá da Bahia para aqui para o Ceará e não deu certo. Por incrível que pareça, não desenvolveu, né? E ficou nessa aí mesmo. Aí eu até estava dizendo, eu vou buscar conhecimento para eu poder realmente fazer um plantio de umas 2 mudas de umbu, né? Era isso que eu queria saber, Kaique. Mas eu escutei um depoimento parecido com esse ontem, sabe? Lá no terreno da minha avó, a cajarana dá muito bom, sabe? Mas o cajambu, ele não vai tão bem para frente, né? Eu acredito que, pô, mesmo que seja uma espécie da caatinga, a gente tem que observar qual o ambiente que ela está mais adaptada, né? Dependendo do ambiente lá na Bahia, né? Pode ser que onde ela está chova mais, né? Então a gente precisa estudar um pouco mais. Mas, apesar de ser uma espécie de esponja, né? Ela deveria ser uma planta que se adapta bem às nossas condições, né? Talvez a gente precise entender um pouco mais o tipo de solo que ela gosta, né? Apesar de ser uma planta de semiárido, né? Mas entender
onde ela nasce naturalmente, vai ajudar a gente a criar um ambiente ideal para ela aqui nas nossas condições, né? Mesmo que a gente esteja no semiárido, mesmo que a gente esteja na caatinga, mas como eu falei, tem locais que chove mais, tem locais que chove menos, tem locais que o solo é mais argiloso, tem locais que o solo é mais arenoso, né? E isso acaba que faz toda a diferença para a introdução dessas culturas, né? Mas essa parte que você falou, principalmente de se saber utilizar essas espécies que a gente tem aqui, e principalmente procurar fazer o beneficiamento dessas culturas, é muito importante, né? É muito difícil você ir no supermercado e comprar um burro, mas você encontra cerveja de umbu, você encontra cachaça de umbu, né? Você encontra vários outros produtos que podem ser utilizados, feitos com essas culturas, né? E isso faz com que o agricultor tenha um tempo maior de comercialização, né? Uma coisa é você vender uma graviola in natura, né? Uma coisa é você vender uma polpa de graviola, que tem um tempo de prateleira aí bem maior, né? Você pode aproveitar frutos que às vezes não estão tão perfeitos, que o consumidor não vai querer. Então, eu acho que de fato, né, a gente precisa muito entender quais são as espécies frutíferas que a gente tem e como utilizar, né? A cajarana, né, a ata, o caju, são espécies que a gente já está mais acostumado, mas tem tantas outras frutíferas no mato, né, que a gente não conhece, espécies de ameixa da caatinga, por exemplo, que a gente não aproveita, né, que a gente não tem plantios quanto a isso, né? E como eu falei, né, geralmente, por exemplo, aqui a gente está querendo plantar umbu. A maioria dos agricultores na Paraíba, pegando um pedaço talvez de Pernambuco e na Bahia, talvez nem plante cajaú, nasce no quintal como aqui na gente nasce cajarana, né? Como aqui na gente nasce, quem está mais próximo da serra nasce um cajá, né? Então, é uma cultura que eu não tenho muita experiência com cajaú, porque eu sou acostumado com cajarana, só subir no pé de cajarana, aquela cajarana do tronco liso, né? Mas que a gente precisa buscar informação. Mas, por ser uma cultura adaptada, ela se encaixa nesse tipo de sistema. O manejo, as podas é quem vai fazer com que... São espécies que têm um crescimento até um pouco lento, né? Todas as espécies da caatinga têm um crescimento um pouco lento, né? Elas têm um tempo ali para poder criar uma reserva nas suas raízes, né? Por causa dos xilopódios dela, mas que com o tempo que a gente vai manejando elas, a gente vai conseguindo fazer com que são espécies que basicamente não crescem tão rápido, né? Então, a siriguela é outra que cresce até um pouco rápido se tiver água direto no sistema, né? Mas que naturalmente são espécies que no ecossistema não crescem tão rápido, porque só recebem água uma vez no ano, né? Mas é importante a gente ver essa questão das frutas da caatinga, né? E outras frutas também que são adaptadas a nossas condições. A pitaia, como eu falei, ela não é daqui, mas ela se adapta às nossas condições, né? O Renato Feitosa, não sei qual município que ele está, acredito que seja Parambu, ele está comentando aqui no chat, não sei se você está vendo. Tem um município aqui vizinho, Parambu, que tem muito imbu nativo. As espíndias, né? Se dão Acho que muito ele quis falar bem. esponjas. Ah, ok. Se dão muito bem em Tauá, as espíndias, né? As esponjas são as espécies, é o cajá, a siriguela, é o cajá-umbu, né? Talvez o que o rapaz falou seja o cajá-umbu gigante, né? Que não é tão comum para a gente, que é o grandão mesmo, ele fica grande. Mas talvez tenha lá, no Cariri eu acho que tem também, né? É, É o imbu, é um umbu, né? Como diz o Matuto, um umbu mesmo da caatinga, sabe? Aquele que faz até umas panelas de água grandes, umas batatas grandes. E na época dos cangaços, os cabachados, a água nele, né? Batia no chão e via que tava fofo e achava as batatas para beber água. os xilopódios que tem na raiz. Algo mais aí, ou Aurinete? Não, aqui no Face era mais o pessoal perguntando sobre a questão da frequência. Eu acho que seria isso antes de vocês partirem, tanto o Caio como os que estão também na sala fazendo esse curso. Queria só fazer um registro antes da gente terminar e convidar, né,
a todos que voltem no próximo módulo, vai ser o penúltimo. Infelizmente, não vamos contar com a presença do Kaique, por outros compromissos, mas vamos ter um outro convidado, que é conhecido de alguns de nós, que estamos aqui, inclusive, na sala, que é o Danilo Galvão, e a gente vai dar continuidade, né, esse estudo do método do professor Ambrosio, e aí o Danilo vai adentrar um pouco nos sistemas que ele traz nesses últimos capítulos. Kaique, está com você aí a palavra. Então é isso, pessoal. Eu vou ter que me ausentar nesses outros 2 módulos, vou fazer uma viagem, Kaique mas volta para outros cursos que nós vamos estar fazendo com certeza com ele. a gente vai desenvolver outro curso desse, mais voltado para a questão do desenho mesmo, e a gente tem usar outros materiais, e aí a gente vai dar continuidade. Mas o Danilo, ele tem muito mais tempo que eu, tanto no Ceará como com sistemas agroflorestais, então ele vai estar trabalhando esses outros 2 módulos, inclusive eu vou conseguir assistir depois gravado, né? E é isso, agradecer a todo mundo que participou até esse segundo módulo, né? Dizer que é muita coisa para a gente conversar, pouco tempo, todo mundo tem outros compromissos para fazer, né? Mas o importante é que nesse momento a gente consegue estar utilizando essas redes, esses meios, né, para poder estar passando, compartilhando o conhecimento que a gente tem, que é tão pouco, mas que, quando somado, gera um impacto positivo, né, e que a gente possa construir sistemas, né, e com que a agrofloresta seja cada vez mais presente no nosso semiárido, na nossa caatinga, no nosso Ceará, de quem tiver alguém de outro estado aí também, mas a gente precisa agir, né? A gente não pode mais ficar apontando o que é errado, o que é certo, quem está fazendo errado, quem está fazendo certo, não. A gente tem que ir lá e fazer, tem que agir, tem que chegar nos agricultores, porque não adianta, se a gente não vive de agricultura, não adianta a gente saber disso. Quem tem que saber isso são os agricultores, né? Adianta, claro, que a gente vai lá levar para eles, né? Mas precisa chegar até eles. Se não chegar, a gente não está cumprindo a nossa missão, né? Isso, com certeza. Bom, então eu vou fazer o registro. Eu não sei se o Rodolfo, o Valdeci e o Ronier, né? E a Rita estão com câmera, o Raí, mas se quiserem Quem quiser ligar a câmera aí para ligar, tá bem, vou fazer aqui o registro. Ah, eu posso enviar para vocês também no e-mail, junto com o material. Lá vai. É isso, agradecer, né, a presença de vocês, convidar que volte nos próximos módulos nós vamos estar enviando agora mesmo, assim que terminar aqui, o material para vocês, tanto a apresentação aí do Kaique, que eu fiz inicialmente, e esse material aí que foi produzido, que eu repassei para vocês. É muito importante a gente ter acesso a ele e também ler um pouco, que ele complementa muito esse estudo que a gente vem fazendo, né? Claro que não é a solução para todos esses problemas que a gente citou inicialmente, mas é para mitigar, né? Uma palavra bonita para dizer que é para minimizar esses impactos que ocorrem, principalmente o homem e a mulher do campo vem sofrendo muito, né? O Marcelo aí que acompanha bem sabe, aqui a Adriana que está aqui, que é uma agricultora, também sabe bem. É isso, gente. Então, muito obrigada e até nosso próximo módulo, na quinta-feira. Obrigada ao Kaique pela colaboração. Se Deus quiser. Valeu, Kaique. Um abraço. Tchau, Tchau, Neto, Kaique. Tchau a todos. Tchau, pessoal. Abraço, obrigado. Até mais. tarde, né? Tchau, vou encerrar aqui, viu?